São Paulo tem ótima notícia para o jogo contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, na volta aí do Morumbi. Vamos falar sobre isso, mas por outro lado também tem desfalque. Vamos falar também sobre o conflito em relação à grama sintética e várias outras notícias do São Paulo para a gente trocar uma ideia. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e já quero aí ir direto e reto para a gente falar sobre essa situação envolvendo a grama sintética. Eu falei conflito porque tem aí vários jogadores, ou melhor, os principais jogadores do futebol brasileiro se pronunciando contra a grama sintética, e evidentemente que tem os que defendem, como por exemplo os clubes que têm essa grama sintética, né? O Palmeiras, por exemplo, soltou a nota oficial aí depois desse movimento aí, né, dos jogadores. E cara, curiosamente ou não, coincidentemente não, a gente falou sobre isso de manhã, né? A gente trouxe aqui o Felipe Ruiz, que cobre o São Paulo no GE, falando sobre aí esse movimento, né? Ele citou o Luis Soares, que nem tá aqui mais, mas não jogava em grama sintética, né? O Santos com o Neymar, que o Santos ia jogar no Allianz Parque, mas depois desfez o acordo para não pôr o Neymar para jogar na grama sintética. O Lucas e os caras não quiseram jogar. Então isso já é algo, né, que a gente já vinha tendo algumas pistas, né, que ia acontecer esse movimento, que aconteceu e hoje de forma pública, né, que uma boa parte dos jogadores aí estão postando. Olha aí, um grupo de jogadores do futebol brasileiro se uniu em um movimento pedindo o fim dos gramados sintéticos. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, Lucas Moura, Alan Patrick, Gabigol e entre outros postaram um texto nesta terça-feira reclamando dos gramados sintéticos no Brasil, né? Aí essa aqui é a matéria do GE, né? Botou aqui o Neymar, Coutinho, Lucas, Gabigol, o Memphis Depay do Corinthians postou, o Yuri Alberto, o Igor Coronado, né? O Dudu, rapaz, que tá no Cruzeiro, ele que jogou boa parte da carreira dele no Palmeiras, no gramado sintético, ele também, né, se pronunciou aí, né, entrando nesse movimento aí. Resumindo, para falar um português claro, é os principais jogadores do Brasil, né? E o maior deles é o Neymar, que também tá nesse movimento aí. Os principais jogadores são contra a grama sintética e ponto, tá? E ponto, né? É um post aí padrão, né, com as mesmas fotos e com o mesmo texto que diz o seguinte, ó: futebol é natural, não sintético. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. Com o tamanho da representatividade do nosso esporte, esse debate nem deveria existir. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade dos gramados nos estádios. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Futebol é natural, não sintético. Aí lá embaixo tá lá, hashtag não ao gramado sintético. É um post, né, um texto padrão, né? Todo mundo postou, né? Um movimento só, todo mundo faz o mesmo post com as mesmas fotos lá e tudo mais, né? E teve essa, como eu falei, né, a gente já tinha alguns indícios disso, a gente comentou isso no vídeo de manhã, né? Quem assistiu o vídeo sabe. E hoje explodiu aí, né, cara, esse movimento aí dos jogadores, né? Curiosidade com o André Hernan que traz, ó. Bastidores. Lucas Moura, jogador do São Paulo, é um dos atletas que encabeçam esse movimento contra o gramado sintético no Brasil, tá? Então o Lucas é um dos caras aí, irmão, que ele foi um dos que começou esse movimento aí, que agora é gigantesco. Como eu falei, os principais jogadores do Brasil, os principais nomes são contra a grama sintética, né, cara? Neymar, Lucas, Coutinho, Thiago Silva, Gabigol, os principais, Depay do Corinthians, os principais, né, são contra aí, né, rapaz, a gente teve também aí depois o Palmeiras solto, não vou ler aqui porque a nota do Palmeiras é uma nota gigantesca, né, falando que é certificado pela FIFA, né, falando um monte de coisa lá, que tem uma comprovação científica de que o risco de lesão em campo artificial seja maior do que em campo natural, né, fez um monte de post lá defendendo, evidentemente, o raio da grama sintética, até porque quem tem grama sintética, né, não todos, né, mas a maioria, por exemplo, Palmeiras tem um interesse nessa grama sintética, qual é? Ter show, porque o Palmeiras ele pode fazer um show no dia e 4 horas, 5 horas depois, no dia seguinte, ter show. O São Paulo não pode porque a grama é natural. Daqui a pouco a gente vai chegar no São Paulo, tá? Então, existe muito interesse aí acima, né, da qualidade do jogo e também da preocupação com a saúde dos jogadores.
Sabe o que mais me deixa, que eu acho engraçado em relação a tudo isso? É que pessoas, né? Aí pessoas que eu falo, pode ser torcedor, pode ser jornalista, pode ser qualquer um, né? Aí que eu acho engraçado que pessoas que estão por fora ficam criticando os jogadores por causa do movimento. Amigão, quem joga a porra do jogo é os jogadores, não é eu, não é você, não é o presidente Casares, não é a Leila. Não, quem joga é os caras, né? A gente não, né? Porque eu não faço parte dessas pessoas. Pessoas ter arrogância de criticar os caras por causa disso é uma aberração sem tamanho, né, cara? É uma brincadeira. Quem joga é os caras, velho. Os caras estão falando que é ruim a porra do gramado sintético, é ruim a porra do gramado sintético. Ou será que o Lucas, que jogou a vida inteira dele na Europa, não sabe de nada? O Neymar jogou a vida inteira dele na Europa, ele não sabe de nada. O Thiago Silva, o Memphis Depay, que jogava na Europa, né? Onde ele jogou nas principais ligas do mundo, que nem merda de grama sintética tem. Sabe se esses caras entendem ou estão falando só por falar? Aí, evidentemente, tem muitos torcedores, né, que torcem para times que tem a grama sintética e fica criticando sem a menor justificativa, por puro clubismo, né? Porque parece que os jogadores, as pessoas que criticam o gramado sintético, parece que tá criticando o clube, né? Indo contra o clube. Mas não, cara, tá indo contra a grama sintética. E como não acontece sempre, as pessoas pegam o clubismo, pegam o time que torce e colocam à frente aí, né, desse movimento, né, do que seria melhor ou não para o futebol brasileiro. Aí então tá aí esse movimento, né? Eu falei que é um conflito porque tem um movimento dos jogadores e tem evidentemente o Palmeiras, por exemplo, soltando nota para tentar justificar aí essa grama sintética. Realmente, né, a grama sintética ela é aí certificada pela FIFA, porém as principais ligas da FIFA não tem a porra do gramado sintético, curiosamente ou não, né? Isso é curioso. Na Premier League não tem grama sintética não. Tá? Na Champions League não tem grama sintética não. Os principais campeonatos do mundo não tem grama sintética, mesmo que seja aí, né, permitido, né, e certificado pela FIFA, como o Palmeiras colocou na sua nota, né? Aí, rapaz, o que acontece? Né? A gente já falou sobre essa situação. Aí agora a gente vai falar agora pro lado do São Paulo, porque fica um negócio até curioso aqui, que é o seguinte: amanhã o São Paulo volta a jogar no Morumbi, né? Jogou contra a Inter e contra o Velo Clube em Brasília. E o gramado amanhã tá uma porcaria, né? Aí, por exemplo, tu vê no dia o Lucas sendo um dos caras aí que encabeçou o movimento contra a grama sintética. Aí o Lucas, beleza, vai jogar no dia seguinte no estádio do São Paulo, no estádio do time dele. O gramado tá um lixo e tá uma porcaria, tá? O UOL fez uma matéria hoje de manhã, o Éder Trasquini cobre o São Paulo, o UOL fez uma matéria hoje mostrando o gramado. O gramado tá uma vergonha, tá? Cheio de trem lá né, da estrutura do show, irmão. Tá um lixo o gramado, tá? Amanhã o São Paulo vai jogar contra a Ponte Preta num gramado lixo, tá? Uma piada o gramado do Morumbi. Aí como é que fica, por exemplo, o Lucas, por exemplo, né, que vamos citar aqui um jogador do São Paulo, que é um dos caras que está no movimento. Como é que fica o Lucas, por exemplo, em relação à grama sintética? Porque tudo que o Lucas fala e faz, meio que é invalidado quando o estágio do time dele, o gramado é uma piada, né? A gente está acostumado com o gramado do Morumbi ser muito bom, né? Isso não é nenhuma discussão. Agora, para amanhã tá ridículo o gramado, né? Aí amanhã, irmão, se prepare que amanhã, irmão, vai ser só o seguinte, ó, os caras querem acabar com a grama sintética e o gramado tá uma porcaria. E faz sentido, né? Mas é aquele negócio, não é só porque o gramado é ruim que tem que ter gramado sintético, tem que ter grama natural boa, entendeu? Tem um monte de time que tem grama natural e o estádio é uma porcaria, né? E isso tá errado. Acho que a exigência aí tem que ser para ter o gramado natural e com qualidade, e não a grama sintética, que segundo os jogadores é ruim em todos os aspectos, quanto à saúde dos jogadores, né? Eles estão falando isso, não é eu, porque nem conhecimento para isso eu tenho. Agora, eu acredito nos caras que jogam todo dia, que jogam futebol a vida inteira. Acho que eles têm um pouquinho de conhecimento, eles devem ter, né? Aí o gramado tem uma vergonha, cara. Como é que vai fazer amanhã, por exemplo, né? Isso até invalida aí, né, os argumentos do Lucas, os argumentos do São Paulo, que é um clube que é contra a grama sintética, né? Entendeu? Então fica bastante complicado isso aí, cara. Fica uma situação bastante complicada porque, né, os caras defendem uma coisa, aí vai ter o jogo do São Paulo e o gramado tá uma porcaria, né? A gente sempre falou aqui sobre o São Paulo defender a grama natural, só que não adianta nada defender a grama natural e o gramado tá ruim, né? Como vai estar aí contra a Ponte Preta amanhã, né? Enfim, como eu falei, amanhã, irmão, principalmente os times que tem grama sintética, palmeirense, botafoguense,
atleticano, né, que vão pôr lá o gramado sintético no campo do Galo, se não já botaram, né, vão pôr. Se prepara, irmão, amanhã vai ser só isso, o jogo do São Paulo contra a Ponte Preta, o gramado tá horrível. Critica a grama sintética, mas o gramado deles tá ruim. E eles não estão errados nisso aí não, tá? Não tá errado nisso aí não, porque prioridade, irmão, campo de futebol é feito para ter jogo. Se der para encaixar um show, para recuperar o gramado pro time jogar, beleza, até vai, né? A gente passa um paninho e vai. Agora, vai ter show, né? Aí vai ter o jogo depois e o gramado tá ruim, cara, não dá, velho. Não dá. Amanhã o Lucas, acho que ele vai jogar, não sei se o Zubaydi vai pôr o pé ou não. Se ele jogar, vão perguntar sobre isso pra ele depois que acabar o jogo. Vão perguntar, né? Acho que já iriam perguntar normalmente por causa do movimento, né? Que ele é um dos cabeças do movimento. Aí ele faz o movimento, aí vai jogar o jogo, o gramado tá um lixo. Vão perguntar isso pra ele sem dúvida, eu quero ver o que ele vai falar, né? E evidentemente em relação ao gramado ruim, a culpa é de quem? De quem? Da diretoria do São Paulo, né? Ou o gramado tinha que ter um ótimo estado pro jogo de hoje. Mas que não deu tempo. Se não deu tempo, tira a porra do jogo do Morumbi e coloca em outro lugar, ué. Entendeu? Que não pode ser jogado num gramado ruim, né? Ainda mais que tem esse movimento aí contra a grama sintética, né, cara? Enfim, complicada aí essa situação, né? Ficar até, como é que eu posso falar? Né? Defende uma coisa e depois o gramado tá ruim, cara. É uma situação bastante complicada aí. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí, tá bom? Aí o que acontece, tá? O Igor Siqueira, tá, que é jornalista aí do UOL, ele trouxe aqui a matéria agora falando sobre os clubes, ó. Clubes se articulam para votar proibição da grama sintética no Brasileirão. Clubes da Série A se articulam nos bastidores para votar no próximo Conselho Técnico da CBF a proibição do gramado sintético no futebol brasileiro. O movimento se intensificou após a campanha pelo fim da grama sintética iniciada por Lucas Moura, Gabigol e Neymar. Nos bastidores há um otimismo de que a medida seja aprovada, tá? Aí o Igor Siqueira colocou aqui no UOL o seguinte, ó. Tem um otimismo entre os dirigentes que são contra a grama sintética, para que isso avance e aconteça de fato uma votação. Não seria uma coisa sumária para esse ano, mas para o futuro do futebol brasileiro. Que seja votado no Conselho Técnico desse ano um possível banimento dos gramados sintéticos, falou aí o Igor Siqueira, tá? A matéria dele que eu tô lendo no UOL, né? Então, além do movimento dos jogadores, existem clubes, tá, da Série A que são contra a grama sintética, que estão fazendo também, né, articulando o movimento para ter essa votação no Conselho Técnico da CBF. Lembrando que essa medida não é para esse ano mais, né? É para o futuro, né? Para 2025, né? 26, porque evidentemente não dá para chegar, rapaziada, ó, acabou a grama sintética, tá? Vocês têm até amanhã para trocar a grama sintética. Evidentemente que não é assim, né? Evidentemente que se isso aí for aprovado, se for realmente banido a grama sintética, tem que dar um tempo, né? Para os clubes, evidentemente, poder trocar aí a grama. Então, tá tendo também os movimentos além dos jogadores dos clubes para ter uma votação no Conselho Técnico da CBF para o futuro, não para esse ano. Esse ano, por exemplo, irmão, quem tem grama sintética vai ter isso, esse ano não vai ter mudança, nem tem como, tá? Então tá aí a informação que o Igor Siqueira trouxe no UOL. Enfim, esse negócio está crescendo cada vez mais, vamos ver, né, se vai ter aí uma mudança nesse cenário ou não. A gente sabe que o barulho está cada vez maior, né? O barulho está cada vez maior aí, tá bom? Enfim, amanhã tem São Paulo e Ponte Preta num gramado horroroso, né? Graças à brilhante diretoria do São Paulo, né? Que só faz as coisas corretamente. Vai estar horrível o gramado aí. E segundo o Eduardo Afonso, o Wendel será relacionado amanhã pela primeira vez no São Paulo. Ele fica com opção para o banco de reservas, tá? Então, finalmente o Wendel já foi para Brasília, ia ser relacionado, não foi ele que foi uma das principais contratações da janela do São Paulo, né? Tava no Porto, jogou na Copa América com o Dorival na seleção, então um jogador aí importante que o São Paulo trouxe, uma ótima contratação e pela primeira vez vai ser relacionado para o jogo de amanhã. Excelente notícia pro confronto contra o time aí da Ponte Preta, tá? Mas tem, né, o outro lado. O Ferreirinha segue de fora como desfalque, né? Infelizmente ele continua de fora aí, é desfalque do São Paulo, ele não volta aí amanhã para esse jogo contra a Ponte Preta, tá bom? O GE trouxe aqui alguns pontos em relação ao Wendel, porque ele não vem sendo relacionado. Olha só, contratado no início de fevereiro, o jogador tem feito uma espécie de pré-temporada particular para estar 100% fisicamente e reforçar o time do Luiz Ubeldia.
O São Paulo evita pressa com o lateral esquerdo, que não entra em campo desde o dia 20 de outubro do ano passado, quando jogou 20 minutos pelo Porto de Portugal, tá? Ele treina normalmente, né? Mas ele tá fazendo uma espécie, ou melhor, tava, né? Porque ele vai pro jogo amanhã no banco, tá fazendo uma pré-temporada para ele estar 100% fisicamente, já que ele vinha jogando muito pouco aí e não joga desde outubro, né? Além de fazer tudo que todos os outros jogadores fazem na rotina no CT da Barra Funda, o lateral tem realizado atividades extras para melhorar ainda mais o condicionamento. Esses trabalhos são comandados pelo departamento de preparação física, né? Então tá aí alguns pontos que o GE traz, né? Porque ele não vinha sendo relacionado nos últimos jogos, porque tá aprimorando a parte física, né? Óbvio que ele vinha jogando já pouco no Porto, e evidentemente que a preparação do Porto é uma, né? O calendário é de um jeito, aqui é completamente diferente. O Wendel tinha até falado do calor na entrevista de apresentação, ele tinha até falado do calor, né? Que é a diferença daqui para Portugal. Então, irmão, é outro mundo, é outro clima, é outro calendário, outro futebol, é outra parada, né? Então, teve uma espécie de uma pré-temporada aí dele, né? De 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, né? Até ele poder estrear, que vai ser amanhã, vai estar no banco, não vai começar a competir. Vamos ver se o Zubeldia vai pôr o Enzo ou o Patrick, né? Vamos ver aí que o Zubeldia vai começar jogando, mas ele vai estar no banco e deve entrar no segundo tempo. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.